Pedro, o apóstolo, que transformou medo em coragem. Pedro, originalmente chamado Simão, foi um dos discípulos mais próximos de Jesus Cristo e desempenhou um papel central na propagação do cristianismo. Sua vida é um exemplo de fé, arrependimento e transformação, mostrando que mesmo falhas humanas podem ser moldadas pelo poder de Deus. A história de Pedro é contada nos Evangelhos e nos Atos dos Apóstolos, revelando sua personalidade intensa, impulsiva e profundamente humana. A vida antes de Jesus, Pedro nasceu na cidade de Betsaida, às margens do Mar da Galileia, e era filho de Jonas. Ele trabalhava como pescador junto com seu irmão André. A vida de pescador era dura, exigindo força física, paciência e dedicação. Porém, Pedro possuía também características marcantes. Era impulsivo, corajoso e muitas vezes agia sem pensar. Traços que se tornariam evidentes durante seu discipulado com Jesus. Antes de conhecer Cristo, Pedro tinha uma vida comum e trabalhava para sobreviver, mas sua alma buscava algo maior, algo que desse sentido à sua existência. Quando Jesus começou seu ministério, Pedro estava pronto para ser chamado. O chamado para seguir Jesus, um dos momentos mais icônicos da vida de Pedro, é seu chamado por Jesus, certa vez, enquanto pescava com seu barco. Jesus aproximou-se e disse: "Segue-me, e eu farei de ti um pescador de homens." Mateus 4:19. Pedro, sem hesitar, deixou imediatamente suas redes e seguiu Jesus. Esse ato demonstra a fé inicial e a coragem de Pedro, mesmo sem compreender totalmente o caminho à frente. Ele deixou sua vida antiga para abraçar um propósito maior, tornando-se discípulo e amigo íntimo de Cristo. A personalidade de Pedro era conhecido por sua impulsividade e honestidade direta. Ele falava sem pensar e agia muitas vezes sem medir as consequências. Essa personalidade se manifestou em diversos momentos. Quando Jesus andava sobre as águas, Pedro pediu para caminhar até ele, mas afundou ao duvidar. Jesus então o salvou e o repreendeu, mostrando a importância da fé. Pedro frequentemente falava em nome dos outros discípulos, às vezes se precipitando, como quando declarou que jamais negaria Jesus, o que acabaria se tornando um momento de grande prova. Sua paixão e lealdade, no entanto, também o tornavam corajoso e determinado, qualidades que seriam essenciais para sua missão futura como líder da igreja. A negação e o arrependimento, um dos episódios mais dramáticos da vida de Pedro, foi sua negação de Jesus. Na noite em que Cristo foi preso, Pedro foi confrontado 3 vezes sobre sua associação com Jesus. E com medo, negou conhecê-lo. Imediatamente após a 3ª negação, o galo canta e Pedro percebeu sua falha. Lembrando-se das palavras de Jesus, que haviam predito a situação. Esse momento marcou profundamente Pedro. Ele se sentiu envergonhado e arrependido. Mas esse episódio não o definiu. Em vez disso, tornou-se um ponto de virada. O arrependimento sincero permitiu que Pedro aprendesse humildade, dependência de Deus e a importância do perdão. Jesus, após sua ressurreição, perdoou Pedro e reafirmou sua missão. "Apacenta minhas ovelhas." João 21:17. Pedro, como líder dos apóstolos. Após a ascensão de Jesus, Pedro tornou-se uma figura central na igreja primitiva. Ele pregava com coragem, curava doentes e liderava os primeiros cristãos em Jerusalém. Sua transformação de um homem impulsivo e temeroso em um líder corajoso é uma das lições mais inspiradoras de sua vida. Pedro enfrentou perseguições, ameaças e prisões, mas nunca abandonou sua fé. Ele pregou para multidões, realizou milagres e ajudou a estabelecer a base do cristianismo, mostrando que a fé e a coragem podem superar até mesmo os medos mais profundos. O papel de Pedro na expansão do cristianismo. Pedro foi fundamental para levar a mensagem de Cristo além de Jerusalém. Ele pregou a judeus e gentios, incluindo a conversão do centurião Cornélio, mostrando que o Evangelho
era para todos, independentemente de origem ou status. Ele também foi mentor de outros líderes cristãos, guiando-os com sabedoria e coragem. Sua vida demonstra que Deus pode transformar qualquer pessoa, mesmo aquelas que falham ou duvidam, em instrumentos poderosos para cumprir seu propósito. O martírio de Pedro. Segundo a tradição, Pedro foi martirizado em Roma, durante o reinado do imperador Nero. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, por ter pedido para não ser morto da mesma forma que Jesus, por humildade e devoção. O martírio de Pedro consolidou seu legado como um exemplo de fé, coragem e sacrifício. Mesmo diante da morte, Pedro permaneceu fiel, mostrando que a fé verdadeira vai além do medo, da dor ou da incerteza. Sua vida inspira milhões até hoje, servindo como modelo de transformação, perseverança e liderança espiritual. Lições da vida de Pedro. A vida de Pedro nos oferece lições valiosas que permanecem relevantes para todas as gerações. Transformação é possível. Mesmo os maiores erros podem ser redimidos com fé e arrependimento. Coragem diante do medo. Pedro enfrentou perigos e perseguições, mostrando que a coragem surge da confiança em Deus. Fé ativa. Pedro não apenas acreditava, mas agia, deixando redes, casas e segurança para seguir Cristo. Humildade e arrependimento. Reconhecer falhas é essencial para crescimento espiritual e liderança. Liderança servidora. Pedro liderou com exemplo, servindo a Deus e ao próximo, guiando a igreja primitiva com dedicação. O legado de Pedro. Pedro é lembrado como o primeiro papa na tradição católica, sendo considerado a rocha sobre a qual Jesus fundou sua igreja. Ele também é uma figura central em todas as tradições cristãs, representando fé, coragem e redenção. Seus ensinamentos, atos e cartas inspiram milhões ao redor do mundo. A vida de Pedro mostra que a força espiritual não depende da perfeição humana, mas da disposição de seguir a Deus com fé, coragem e humildade. Conclusão: Pedro começou como um homem comum, impulsivo e falível, mas sua vida transformou-se em um testemunho de fé, perseverança e liderança espiritual. Ele nos ensina que ninguém está além do alcance da graça de Deus. A coragem verdadeira surge da fé, mesmo em meio à fraqueza. O arrependimento sincero abre portas para renovação e propósito. Liderança e serviço caminham lado a lado. A história de Pedro continua a inspirar e guiar pessoas em sua caminhada de fé, lembrando que todos podem ser transformados, independentemente do passado, quando se entregam à vontade de Deus.